Olha, nós estamos recebendo agora aqui no estúdio do Crime e Castigo o delegado André Moreno, ele que é natural do Rio de Janeiro, mas agora é piauiense de coração. Ele vai contar um pouco da história dele até a chegada aqui ao Piauí, mas ele, além de delegado regional de José de Freitas, ele agora assume, né, uma função maior, né? Ele agora é coordenador de operações da Polícia Civil, né, na FEISP. E aí eu queria, doutor, primeiro, né, parabenizar o trabalho que o senhor tem realizado, agradecer a sua vinda aqui. Eu sempre falo que é importante que a sociedade conheça cada um dos personagens que estão na ponta da lança, né? Porque isso é até uma fala do secretário de Segurança, Chico Lucas. Ele fala: Montanha, eu quero que você mostre para a sociedade quem são cada um deles, para que as pessoas possam saber, né, o trabalho que executam no dia a dia. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Renato, bom dia, Felipe. De fato, sua fala, ela contextualiza bem isso, de demonstrar quem são as pessoas que estão no front realmente. Primeiro, a gente agradece essa oportunidade dada aí pelo secretário de Segurança, Chico Lucas, também desenvolvendo o trabalho junto com o coordenador Felipe Bonavides e o Matheus Zanata. A gente vai tentar agora realmente dar um gás a mais aí nessa coordenação de operações da FEISP, implementando operações pelo estado inteiro do Piauí e tentando levar para o Piauí inteiro o trabalho que a gente já fazia em Pedro II e posteriormente em José de Freitas. André, me fala um pouco da tua vinda para cá. Você é carioca, né? Queria saber um pouco de como foi. Você passou no concurso quando para cá? Quais foram as dificuldades que você enfrentou? Você falou agora aí do Matheus Zanata, ele está aqui assistindo o programa. E o Zanata, Helder, ele começou na Polícia Civil do Paraná há 15 anos atrás. Ele era o único policial no sul do estado do Piauí. Veja só, ele delegado de polícia, botaram ele para sofrer um pouquinho, porque naquela época, meu camarada, mandou direto para o lugar mais difícil. O lugar mais difícil. Como é que foi a sua vinda, a sua chegada aqui? Explica aí, doutor. Já começou sendo delegado de Pedro II ou chegou a ir para outros municípios? Não, eu comecei já sendo delegado de Pedro II. Vim do Rio de Janeiro, tem uma dificuldade, obviamente, de adaptação, é muito diferente. E a gente vai se acostumando aos poucos, mas a primeira cidade que eu trabalhei, que foi Pedro II, me abraçou de uma forma realmente emocionante. Eu desenvolvi uma relação muito especial com a cidade, com as pessoas, com o ambiente, e acabei até ganhando o título de cidadão de Pedro II. Foi muito legal. E posteriormente já sentindo que era hora de dar outros passos. Vida de policial não é conforto, não é acomodação. Então, quando a gente entende que já fez um trabalho em um lugar e foi bem sucedido naquele lugar, está na hora de mudar e ir para outro lugar fazer outro trabalho de sucesso. Então, fomos para José de Freitas. Lá a gente está há quase um ano desempenhando um trabalho também muito forte, tentando se aproximar um pouco da população, aproximar a Polícia Civil da população, que a gente acredita que é o ideal realmente. E agora chegando na coordenação de operações da FEISP, que é uma força que cresce exponencialmente, conta com bombeiros, policiais militares, policiais civis, está pelo estado inteiro fazendo buscas, prisões, policiamento ostensivo, e a gente pretende colaborar e somar o máximo que der. Doutor, um ponto importante, né, que o senhor falou sobre a FEISP, né, hoje ela faz um trabalho de apoio, né, às outras delegacias, né, também em operações, além, obviamente, né, de operações encabeçadas pelo delegado Matheus Zanata. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a FEISP para a gente. A FEISP, ela surge como uma força realmente que busca essa integração, é uma palavra da hora, do momento, integração, busca unir diversas forças de segurança no prol do cidadão, realmente, que é o que deve acontecer de fato. E a gente percebe que é um trabalho muito intenso. Eu entrei há uma semana, já realizei algumas operações depois que entrei. A gente percebe que realmente é um trabalho que está dando resultado, busca realmente trazer mais segurança para a população. A gente vê também essa nova iniciativa do Centro Integrado, como teve no Piauí Pop, que foi importantíssimo também, um evento lindo e acabou trazendo muita segurança. A gente não ouviu falar muito de problemas no evento, eu mesmo participei. Sempre que há a presença da polícia, doutor, a sensação de segurança é sentida e, obviamente, né, os criminosos
fica um pé atrás daquela situação, né? É importante que a gente sempre frise isso. É óbvio que a gente queria que o efetivo da Polícia Militar e Polícia Civil fosse o dobro do que é hoje. Mas a gente sabe que essas ações elas são importantes. Alguns municípios, por exemplo, quando passam por situações como passou agora Luzilândia, né, algumas semanas atrás, onde houve ali uma série de assaltos, de ações, quando a polícia chegou com força, a turma acabou. A mesma coisa aconteceu no litoral do estado. A turma corre. Piripiri. Onde nós conversamos semana passada Pedro II, Operação Lapidados. Né? A presença do Estado ela é muito importante. Mas é o que eu sempre falo aqui, doutor. É importante que a população conheça os profissionais que estão na ponta da lança, porque nós temos profissionais de extrema qualidade do país, Helder. No país, sabe, que são referência, que são conhecidos, que recebem premiações, mas às vezes a população não tem, né, essa oportunidade, né, de conhecer. Eu tenho certeza que o senhor está acostumado a dar entrevistas comuns, né, de fatos que acontecem ali no dia a dia. Aqui no Crime e Castigo a gente faz uma visão também, doutor, mais crítica e analítica das coisas, né? E uma pergunta que eu trago ao senhor, já trazendo um pouco para a Delegacia Regional de José de Freitas, o senhor tem tido dificuldade na manutenção das prisões de traficantes, de latrocidas, de homicidas, realizadas ali naquela delegacia? Bom, Renato, realmente... Falando sobre esse quesito, é uma reflexão muito válida a que está sendo feita. E em José de Freitas, a gente conta com um apoio muito forte do Judiciário. A gente sabe que não é uma realidade de todos os lugares, mas especificamente em José de Freitas, a gente percebe um apoio muito forte do Dr. Luiz Henrique, que é bastante atuante, Maravilha. É bastante conhecido aqui no Piauí. E a gente consegue, na medida do possível, óbvio, porque a gente entende que o judiciário, assim como a polícia, a gente está submetido às leis, então se a lei determina uma coisa, fica difícil do judiciário ter uma decisão que contrarie a legislação, mas lá a gente tem um apoio interessante, sim, do judiciário. Em relação à atuação, delegado, que o senhor está agora assumindo, coordenando sobretudo estas operações, qual a maior dificuldade? É de centralizar essas operações, saindo mais de Teresina, chegando mais ao interior do estado? É de inteligência? Nessa primeira semana que o senhor está nesta nova função, o que o senhor já percebe que existe um pouco de dificuldade? O que acaba dificultando mais o trabalho dos senhores? Olha, de forma bem direta, assim, para responder a sua pergunta, o efetivo. Então, assim, a gente no deslocamento a gente consegue fazer... A gente se desdobra, às vezes está em 2 lugares ao mesmo tempo. De certa forma, a gente está coordenando uma operação em outro lugar e está presencialmente em outra situação. Mas o efetivo realmente, a gente tem uma limitação. Se a gente tem X operadores, a gente só pode fazer trabalho com aquilo. Então, realmente, um aumento dos operadores seria extremamente importante para o desenvolvimento de um trabalho mais efetivo. É importante colocar isso, Aldo, porque às vezes as pessoas estão em casa ou acompanhando no rádio e imaginam que o delegado só trabalha ali dentro da delegacia, né, naquele horário de expediente. Essa não é a vida real, né, doutor? Fim de semana, não tem isso. De forma alguma. Eu mesmo posso falar para vocês que eu faço campana com a minha equipe, principalmente José de Freitas, porque é pouca gente, é um efetivo baixo, saio para fazer prisão quase sempre com eles, então a gente está muito na rua, sim, a gente está muito na investigação, a gente põe a mão na massa justamente por causa desse baixo efetivo. Doutor, eu queria falar um pouco sobre futuro. A gente sabe que no Brasil, nós temos aí, falando em segurança pública, nós temos aí em torno de 900 mil apenados, quase 1 milhão, né, de apenados. Esse número, ele tem toda a possibilidade para crescimento, afinal, o crime não retrocede no país, essa é uma grande realidade. E nós temos em torno de 340 mil, Helder Felipe, pessoas que estão hoje com mandados de prisão a cumprir, né? Nós temos algumas tecnologias que estão adentrando ao mercado com uma força muito grande de reconhecimento facial, que permitem, né, que essas pessoas possam ser capturadas. Lá no município de José de Freitas, há um grande avanço tecnológico que foi pioneiro aqui no estado do Piauí, que é o vídeo monitoramento. Isso contribui muito ao trabalho que vocês realizam lá na Polícia Civil? Realmente, muito boa pergunta, Renato. A gente fica feliz de poder falar disso. José de Freitas é um dos lugares em que o vídeo monitoramento já é utilizado com um pouco mais de inteligência, de sagacidade.
Foi implementada uma estrutura um pouco melhor na cidade. Isso possibilita muitas vezes que a gente identifique criminosos para poder fazer representação e posteriormente fazer prisão deles. Então é muito importante, sim, de fato, o vídeo monitoramento ele ajuda muito a polícia. A maioria dos crimes ela é cometida enquanto não há vigilância, as pessoas estão dormindo, enfim, furtos, arrombamentos, esse tipo de coisa. Então, quando a gente tem um vídeo monitoramento presente na cidade, a gente consegue mapear exatamente o que foi feito para posteriormente tentar resolver o caso. É muito importante. Agora, o que a gente percebe, delegado, a câmera de segurança em si, hoje, ela não inibe mais o traficante, o assaltante a fazer aquele determinado crime. Mas, de certa forma, ajuda, sim, nesse trabalho da polícia, tanto de identificação como para saber também onde essa pessoa acabou fugindo, para que lado ela acabou seguindo. Lá em José de Freitas, como é que é feita essa integração com as outras forças de segurança? Polícia Militar, Guarda Municipal. Pois é, eu já acompanhando o seu trabalho lá em José de Freitas, vi que os senhores também têm um trabalho muito forte com a Guarda Municipal. Sim, a integração é feita de forma muito interessante lá. Eu acho que um dos pilares na atuação dos profissionais de segurança pública é a rede de relacionamentos que ele mantém. Então lá a gente tem uma relação muito boa, muito saudável com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal também, que é uma parceira nossa, é muito atuante na cidade. Eles entendem as diretrizes que a gente passa, contribuem muito. Na verdade, é uma das guardas que tem maior estrutura no Piauí, assim, no meu ponto de vista, e eles têm uma vontade realmente surreal. Então, eu parabenizo as outras forças de segurança e a gente destaca que é muito importante essa integração para o sucesso das empreitadas e para solucionar os crimes. Nos últimos 6 meses, nós tivemos uma apreensão histórica de drogas aqui no estado do Piauí. Aumentou muito se comparado ao mesmo período do ano passado. Este é um dos principais enfoques para os próximos 6 meses. Esse segundo semestre de 2023 é sobretudo a apreensão de drogas, de armas. Como é que vocês percebem essa atuação e quais são os principais pontos que os senhores, sobretudo, trabalham? É direcionado para o quê? Com certeza, Felipe. Aqui a gente tem uma visão de que o crime de tráfico de drogas ele é um crime que os outros crimes ficam orbitando em torno dele. Tem vários crimes, posse de arma de fogo, porte, roubo, vários crimes que têm conexão com o tráfico de drogas, receptação. Facções criminosas, lavagem de dinheiro. Exatamente, muito bem lembrado, principalmente esses, Renato. Então, a gente fica, para os próximos meses, com certeza, esse é um enfoque importante, justamente porque vai desaparelhando esse poder paralelo aí que desafia o Estado. Doutor, uma das grandes reclamações aí dos juristas do nosso país em relação à impunidade é o Código Processual Penal. Há 2 meses atrás, o ministro Flávio Dino, da Segurança Pública e da Justiça, esteve aqui e ele foi questionado por um jornalista local, e é uma pena isso não ter tornado uma visibilidade nacional. O que vai ser feito em relação a isso nessa nova gestão do ministro, E ele falou que tem conversado com o Congresso Nacional para que haja, obviamente, uma renovação desse Código Processual Penal caduco da década de 40. Nós temos aqui casos, por exemplo, como da Areta Dantas. Ela foi vítima de um feminicídio há 5 anos atrás, onde o companheiro deu 19 facadas nela. Ela conseguiu fugir do carro, ele foi até ela e a atropelou. Ela tentou ainda fugir, ele deu a ré, atropelou novamente. O camarada está em liberdade, aguardando ainda ser julgado. Foi preso novamente pela PRF embriagado, voltou a ficar em liberdade. A gente percebe muita reincidência de ações criminosas. E aí você imagina como é que a família vai ter paz? Como é que a família vai acreditar em punição? E aí tudo isso recai sobre a polícia. E por que recai? Porque além desse camarada reiterar no crime, seja ele um latrocida, seja ele um homicida, bom, seja o que for, qualquer prática criminosa, um receptador, quantos receptadores reincidem no crime sem sequer ainda deixarem de ser réu primário? Então assim, doutor, eu pergunto ao senhor, como jurista, como delegado, como o senhor enxerga a maior dificuldade em fazer com que um criminoso tenha medo da justiça no país? Até porque as críticas
elas são mais direcionadas aos senhores da polícia, ao Ministério Público, às vezes um pouco também para a Justiça, mas as pessoas, como você falou, Renato, elas acabam não lembrando das nossas leis. É preciso que haja essa reforma, e eu queria saber do senhor também, assim como o Renato falou, como o senhor analisa esta aplicação, não do Código Penal, mas do Código de Processo Penal, que disciplina a conduta, que vai disciplinar como aquela pessoa presa, condenada, vai se comportar diante desse cumprimento de pena. Pronto, eu acho muito interessante essa abordagem que vocês estão tendo, porque é muito difícil de ver realmente alguém levantar o questionamento acerca das leis mesmo. As leis hoje em dia são muito permissivas para o criminoso. A gente percebe que há muitas críticas em cima da polícia, há muitas críticas em cima do judiciário, do Ministério Público, mas a gente está amarrado. O ordenamento jurídico, ele tem um conjunto de leis e a gente tem que cumprir, a gente não pode ignorá-las. Então, de certa forma, o que precisa ser alterado realmente é esse entendimento. Por exemplo, no nosso país hoje, é um entendimento bem diferente, só para citar um exemplo dos Estados Unidos, aqui tem um garantismo muito exacerbado, um garantismo que ele não consegue, na prática, ter utilidade. A gente entende que todo mundo é sujeito de garantias, de direitos, mas quando há uma punição, quando há uma comprovação do cometimento de um crime, a gente entende que essa morosidade no julgamento, esse cuidado exacerbado com as medidas cautelares, prisão, acaba não beneficiando a população, que continua com um sentimento de insegurança e continua à mercê desses criminosos que ficam na rua, muitas vezes multireincidentes, como os senhores mesmos destacaram. Você tocou num ponto importante, Helder, e eu quero abordar isso para o senhor como delegado de polícia, como agente de segurança pública. Nos Estados Unidos da América, quando um policial que está ali presenciando um crime prende o criminoso, ele diz para o criminoso qual a pena que está lá no Código Penal americano e o tempo que ele vai passar na cadeia. Ele diz, você vai passar 10 anos na cadeia, você vai passar 20 anos na cadeia, porque ele sabe que lá não vai ter regressão de pena, o camarada não vai cumprir um sexto de pena. Não vai acontecer o que aconteceu aqui no Piauí com o Pablo Campos, que matou uma mulher, por feminicídio. Ele teve também outra condenação por tentativa de feminicídio, somada às penas. Foram 22 anos de reclusão. No ano posterior, reduziram a pena para 15, e no ano subsequente, meu Deus, até quando eu vou ter que repetir isso? O camarada foi colocado em liberdade com medida cautelar diversa, está com tornozeleira eletrônica em casa. Só perde quem morre nesse país. É triste. Essa é a sensação. Doutor, eu vou agora trazer um pouco para o seu lado, porque quando o senhor mora, por exemplo, em uma cidade pequena, por exemplo, como José de Freitas, e está ali à frente de uma delegacia, a maior dificuldade para o agente de polícia, Helder, é aquele criminoso que, aos olhos da justiça, é considerado um criminoso de pequena monta. É aquele receptador, é aquele assaltante de celular, que o delegado prende ele 3 vezes na semana, rapaz. O cara é liberado na audiência de custódia como se fosse um coitado. Eu estou errado, doutor? Não, de fato, isso acontece muito. A gente tem problema, inclusive, com alguns menores lá, que realmente cometem atos infracionais sequenciais, seguidos. E a sensação é de impunidade mesmo, a deles? Essa é a sensação que os senhores têm? A gente nota isso, porque quando a pessoa comete 1 vez, 2 vezes o crime, ou no caso do menor, o ato infracional, e não tem uma punição severa, não tem uma punição, e prontamente, porque o criminoso ele entende que ele é preso em virtude daquele crime. Quando demora 4 anos, 3 anos para julgar, e ele ficar solto e depois vem a ser preso, ele até dissociou daquele fato já. Então, a punição que é mais eficaz, na minha opinião, que estou ali no front, no contato direto com os criminosos, é a punição logo após o crime, é com as cautelares, é com outras medidas que possam realmente beneficiar a sociedade, porque quando passa muito tempo acaba se perdendo. É isso, Helder. Mais alguma pergunta, Helder? Não, apenas parabenizar o trabalho do senhor, que à frente desta coordenação de operações da FEISP, o senhor desempenha junto com todos os nossos policiais civis do Piauí um excelente trabalho. Percebemos aí uma atuação forte das forças de segurança pública
trazendo segurança mesmo para a nossa população, é apenas parabenizar e reforçar, então, esse compromisso também da imprensa. Eu acho importante, Renato Montanha, a gente destacar que nós aqui somos parceiros da polícia. É preciso que a gente destaque o trabalho dos senhores e estamos aqui abertos sempre que tiver operações, vamos aqui trabalhar para levar todas essas informações para a população e mostrar que a polícia vem trabalhando. Eu quero aproveitar aqui, doutor, a sua presença, cumprimentar aqui o coronel Cheivan Lopes, comandante da Polícia Militar, e o coronel Jame Sean, doutor em Segurança Pública, Caveira. Eles estão no helicóptero da polícia acompanhando o programa. Olha aí, olha aí, ó. Mandaram a foto aí, ó. Um abraço aí, ó. Coronel Cheivan. Bota a outra foto aí agora. A outra. Cadê a outra? Estão fazendo um sobrevoo aqui na capital Teresina. E estão ouvindo a 90.3. Tá vendo aí, rapaz? Respeite a audiência, viu, Renato? Doutor, muito obrigado, tá? E o Crime e Castigo tá aqui sempre, né, ao lado de vocês, das Forças de Segurança Pública, não só para que não sejam injustiçados, mas que possam também mostrar um pouco para a sociedade o quão difícil é fazer o trabalho da polícia nesse país. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês aqui também, trazendo o nosso ponto de vista. O trabalho de vocês dando publicidade para as nossas ações é importantíssimo para conscientizar até a população mesmo do nosso trabalho. Então eu agradeço aí enormemente. Perfeito.